Boa tarde a todos e a todas. Mais um evento da Defensoria Pública do Estado da Bahia, dando continuidade à formação continuada em gênero. Hoje o nosso tema é gênero e intencionalidade. As palestrantes de hoje serão as professoras Janja Araújo, pós-doutora em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. Muito obrigado, professora Janja. Teremos também a professora Jaqueline Gomes, pós-doutora na Escola Superior de Ciências Sociais e História da FGV. E nossa mediadora vai ser a nossa assistente social do Núcleo Psicossocial da Especializada em Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado da Bahia, a nossa Deisiene Cruz. Conosco também está aqui acompanhando a nossa servidora da Escola Superior da Defensoria Pública, Ed. Tenhamos uma boa aula, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. E com a palavra, Deisiene, para mediar essa aula. Boa tarde a todos, todas e todes. Como o doutor Clériston já me apresentou, eu sou Deisiene Cruz, eu sou assistente social, eu atuo junto à especializada de Direitos Humanos da Defensoria, com uma atribuição principal junto ao Núcleo de Defesa da Mulher, e quero dizer a honra de estar aqui mediando essa mesa, esse encontro potente, que é esse segundo encontro do projeto de formação continuada da SDEP, junto com a especializada de Direitos Humanos, e quero dar as boas-vindas a todos, todas e todes, nas vozes de Conceição Evaristo, na estrofe do poema dela, A Noite Não Adormece nos Olhos das Mulheres, quando ela diz, a noite não adormecerá jamais nos nossos olhos, pois do nosso sangue mulher, de nosso líquido lembra disso, em cada gota que jorra um fio invisível e tônico, pacientemente cose a rede. E, nesse sentido, eu tenho certeza que teremos mais uma noite, mais um encontro potente com as nossas professoras Rosângela Janja Araújo e professora Jaqueline Gomes. Alguns informes que são importantes em relação ao nosso encontro aqui, a nossa troca, que é importante que a gente consiga manter os microfones e as câmeras desligadas quando as nossas expositoras estiverem expressando e nos comunicando. Também a lista de presença que vai estar no chat. E, no final, vamos abrir para o debate, para as discussões, e aí podem colocar, tanto no chat como no final, podem expor suas perguntas. E aí, agora, nós vamos começar com a professora Janja, professora Rosângela Janja Costa Araújo, que é baiana, começou sua iniciação na capoeira em 82, atualmente se dedica às suas pesquisas no contexto das mulheres, das culturas tradicionais e populares de matriz africana, sua trajetória marcada também pelo diálogo permanente com as organizações das mulheres, tanto no contexto das lutas por autonomia, pelo enfrentamento às violações de direitos, tanto no contexto tradicional, com ênfase nos movimentos que se formam no interior da capoeira. A professora Janja, ela é graduada pela Universidade Federal da Bahia em História, possui mestrado e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado em Ciências Sociais pela PUC São Paulo. É com muita satisfação, professora Janja, que eu passo a palavra para a senhora nos abrilhantar com a sua potente fala aqui nessa nossa noite. Seja muito bem-vinda. Muitíssimo obrigada, Deisiene. Boa tarde a todo mundo, a todas as pessoas que estão aqui. Uma alegria muito grande. Quero cumprimentar aqui as pessoas que compõem essa parceria de mesa hoje comigo, a doutora Jaqueline, doutora Lívia, doutor Clériston, dizer da minha alegria, né? Em mais uma vez participar de uma atividade que envolve a nossa tão cara Defensoria Pública do Estado da Bahia. E, né, sobretudo, quando eu acredito que aqui nós temos reunidos não apenas defensoras e defensores, mas também integrantes do Conselho, do Comitê Gestor e de outros movimentos.
Então, eu fiquei muito feliz quando você começou a me apresentar e começou, de início, se referindo a mim como capoeirista, e eu já vibrei assim de alegria, porque, sem sombra de dúvida, esse é meu chão mais denso, portanto, mais complexo de formação, e é ele quem vai, inclusive, me levar para a universidade e para vários movimentos políticos, movimentos sociais. Eu estou professora do Departamento de Estudo de Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia, e nos programas de pós-graduação em Gênero, Estudo de Mulheres, Gênero e Feminismo, e também no doutorado em Difusão do Conhecimento da nossa universidade. O nosso assunto aqui hoje, né, é um pouco falar sobre gênero e interseccionalidade. Eu tenho certeza de que, para muita gente, hoje, esse é um termo bastante presente no seu dia a dia, né? Sobretudo porque as novas gerações, né, hoje, elas se reivindicam, né, politicamente, estando no mundo e produzindo uma atuação que são pautadas em dois grandes eixos aglutinadores, a interseccionalidade e a decolonialidade. Então, assim, em que medida esses dois eixos eles se encontram, é alguma coisa que a gente pode discutir no nosso bate-papo de hoje. Eu queria... esse é um termo muitíssimo caro, acima de tudo porque, para nós, mulheres negras, né, e ativistas políticas do movimento antirracista, né, ou de enfrentamento ao racismo antinegro no Brasil, para nós esse é um termo muito caro, e a gente, de alguma forma, atribui a popularização desse termo a duas grandes pensadoras afro-americanas, né, que são a Patrícia Hill Collins e a professora doutora Patrícia Hill Collins e a professora doutora Kimberly Crenshaw. E por que esse é um termo tão importante para a gente? Primeiro, porque a Kimberly é uma jurista, né? Ela é professora de Direito na Universidade da Califórnia e da Universidade de Colômbia, né? Então, é uma ativista norte-americana e vinculada à questão dos direitos civis, né? E da teoria legal afro-americana, né? Se reivindicando, obviamente, como uma feminista. Esse texto de Kimberly Crenshaw, que é um termo em que ela, de alguma forma, ela se dirige, né, ao sistema de segurança, né, ou melhor, ao sistema de direito, né, foi publicado em 2000, durante a realização de um encontro de especialistas convocados pelo Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, né, a UNIFEM, e esse evento aconteceu na Croácia, lá no ano de 2000. E ela partia da seguinte identificação de problema, né? Afirmar que tanto os aspectos da discriminação racial quanto aspectos raciais da discriminação de gênero de alguma forma impactava de maneira extremamente rigorosa sobre a vida das mulheres, e que, portanto, era necessário construir um modelo, ainda que provisório, para a identificação das várias formas de subordinação que refletem os efeitos que ela vai chamar de efeito interativo das discriminações de raça e de gênero, né? Então, a Kimberly, ela vai, obviamente, ao produzir esse, aspas, diagnóstico do problema, ela vai tecer uma crítica, né, à Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, questionando o que era para essa declaração considerado um direito, né, e em que medida a violência aos direitos civis e políticos era refletido em suas consequências, né, e que, em termos de gênero, né, essa compreensão ela variava. Portanto, existiam violências que eram percebidas como violências universais, existiam violências ou violações que eram percebidas como não universais, né?
E aí a Kimberly ela traz aí um grande desafio para nós, que é dizer exatamente que em termos de gênero, quando as mulheres, ela vai citar alguns exemplos, né? E ela vai dizer, olha, quando elas eram detidas ou quando elas eram torturadas ou negados direitos civis e políticos de forma semelhante como acontecia com os homens, tais abusos eram obviamente percebidos como violações dos direitos humanos. Todavia, quando as mulheres, né, sob custódia, elas eram estupradas, ou espancadas no âmbito doméstico familiar, ou quando alguma tradição lhe nega acesso à tomada de decisões, essas diferenças em relação aos homens eram tornadas como uma espécie de abusos periféricos, né, em se tratando das garantias básicas dos direitos humanos. Então, ela vai dizer, é necessário perceber que existem discriminações que não se enquadram como violência a direitos civis ou políticos, e que eram considerados particularmente, ou melhor, eram considerados excessivamente particulares, né, e por isso eram desconsiderados. Então, ela aponta, né, que quando a discriminação, ela então traduz enquanto problema a ser destacado o fato de que quando a discriminação é vista simplesmente como sexista, né, ou seja, se existir uma estrutura racial como pano de fundo, ou racista, quando existe uma estrutura de gênero como pano de fundo, não se resolve a questão, né? Para apreender a discriminação como um problema interseccional, as discriminações raciais e de gênero que são parte da estrutura teriam que ser colocadas em primeiro plano como fatores que contribuem para a produção de subordinações. Obviamente que, a partir dessa provocação que nos é legada por Kimberly Crenshaw, a gente transversaliza aí outros marcadores de opressão, né? Então, a gente vai perceber que questões como geração, né, dentro de uma sociedade produtivista, etc. Então, a questão geracional ela é um eixo de transversalidade, a questão de sexualidade, regionalidade, então são vários outros marcadores, né? E ela diz, e não significa, né, o nosso exercício aqui não é criar uma hierarquia das opressões, ela chama bem a atenção disso. Não é a gente estabelecer uma hierarquia das opressões, mas é a gente ter a consciência de que o problema, enquanto estrutura, ele produz a invisibilidade daquilo que ela define como necessário de ser, né? Então, ela vai dizer tanto questões relativas à superinclusão como questões relativas à subinclusão, né? No contexto da superinclusão, né? Ela chama atenção para ações que pretendem solucionar, por exemplo, a situação de forma demasiadamente ou desproporcional, né? E que, de alguma forma, tende a generalizar, né? Então, ela vai dizer, nesse sentido, a diferença ela é invisível, como a subinclusão, que é a ação na qual um subconjunto de mulheres subordinadas enfrenta um problema, mas não é percebido como um problema de gênero, porque não faz parte da experiência de mulheres de grupos dominantes, ou pelo menos opera de forma a negligenciar ou a ocultar. Isso vai produzir o que ela chama de subinclusão, e para a qual a diferença torna invisível um conjunto de problemas. Na superinclusão, a própria pessoa ela se torna invisível, e na subinclusão, o tema ele se esvai, né? Então, ela vai chamar a atenção, né, dizer que existe um processo de... Existem vários eixos de poder, como raça, etnia, gênero, classe, né, que constituem espécies de avenidas que se estruturam em terrenos sociais, econômicos e políticos, e através delas essas diferenças elas se movem. Então, a partir dessa leitura de Kimberly Crenshaw,
o que a gente observa hoje, né, é uma série de críticas, né, é o avanço de uma série de críticas que são produzidos, principalmente no contexto dos movimentos, a atualização dos movimentos sociais hoje, ele se faz exatamente no apontamento dessas críticas. E nós, mulheres negras, como dizemos que nossos passos vêm de longe, obviamente que a gente tem aqui no Brasil grandes nomes e grandes referências, e Dona Conceição, que já foi lida aqui no início da nossa sessão, é, sem sombra de dúvida, uma dessas nossas grandes diferenças, que nos chama ao exercício de dizer que as nossas escrevivências são as vivências autorizadas a serem reveladas para, de alguma forma, a gente invocar a construção de como essas normas elas são estabelecidas. E aí, quando eu falo em normas, assim, né, a gente precisa entender de que a nossa sociedade ela estabelece, né, nem sempre de maneira barulhenta, mas vias de padronização, de produção hegemônicas de condutas que fazem com que, muitas vezes, a gente não se aperceba. Mas como é que esse sujeito oriundo da impressora padrão da nossa sociedade ele se constitui? Então, existe uma brincadeira muito fácil da gente pensar tudo isso, né? Que basta a gente refletir. Por que quando a gente vai falar, vamos falar sobre gênero, né? Normalmente as pessoas acionam mentalmente, né? Coletivamente, que nós vamos falar de mulheres, né? Então, hoje, né? Exatamente pelo avanço desses debates, né? Sobretudo amparado pela construção epistemológica, né, e a atualização epistemológica da interseccionalidade da colonialidade é exatamente e do colonialismo dos saberes é exatamente o que a gente tenta denunciar, e esse é o nó sobre o qual nós nos debruçamos em desatar. Porque que quando a gente fala em étnico, a gente normalmente está falando de vários grupos humanos que não sejam as pessoas brancas e, portanto, elas seguem sendo o padrão para a nossa sociedade. Então, aquele que não é o padrão é o outro do padrão, é a outra do padrão. Quando a gente fala em sexualidade, dificilmente passa pela nossa cabeça que nós poderíamos falar, por exemplo, de heterossexualidade, né? Então, essas normas, essas construções de normas, né, elas, de alguma forma, elas implicam não apenas na formulação de condutas e de práticas cotidianas, mas ela interfere, e nós sabemos disso, nas formas como os direitos são operados, né? Quem são os sujeitos que são refletidos nos contextos da cidadania e, portanto, são considerados sujeitos de direito, né? Então, a contribuição da professora Kimberly Crenshaw nesse sentido, ela é uma construção extremamente importante, né, para nós no Brasil, sobretudo porque ela vai nos ensinar a entender, por exemplo, como as mulheres racializadas elas são frequentemente posicionadas em espaços onde o racismo, a xenofobia, a classe e o gênero se encontram. Por exemplo, e se eu tivesse que dizer aqui para vocês seguir nessa linha, né, das brincadeiras sem graça, vamos dizer assim, né, de como essa que eu fiz agora, porque quando a gente fala em gênero, nunca passa pela cabeça que a gente vai falar de masculinidades, etc., né? Eu poderia até deixar uma brincadeira que eu faço em sala de aula com os estudantes, dizer assim, olha, presta atenção nessa manchete de jornal que eu vou trazer para vocês aqui agora. Né? Imaginemos uma situação hipotética em que todo mundo tivesse passado à frente de uma banca de jornais e visse a seguinte matéria, menor mata criança. Menor mata criança. Então, vamos lá, se eu pensar agora e chamar todos vocês, todas as 89 pessoas aqui reunidas a dizer assim, reflitam comigo sem
sem nenhum medo de se expor, né? Imediatamente, o que é que vem à cabeça da gente? Quando a gente pensa menor mata criança, a gente pensaria que esse menor, ele é menino, ele é negro, ele é... Eu não vou fazer as perguntas, eu vou dizer as respostas acumuladas ao longo de mais de 20 anos fazendo dessa brincadeira de mau gosto um material de formação, tanto de formação de professores, movimentos sociais e até mesmo de agentes públicos vinculados à área de segurança, né? Então, na cabeça de todo mundo viria que esse menor é um menino, ele é um menino preto, ele é morador da periferia, né? Ele é morador da periferia. Se eu pergunto sobre a família dele, vão dizer que ele é filho de um pai ausente, ele é ou de um pai ausente, ou de um pai que está em condição de aprisionamento, né, de cárcere. Ele vai dizer que a mãe é possivelmente uma diarista, uma trabalhadora doméstica, etc., e que ele matou porque ele queria roubar possivelmente um tênis de marca, um celular, uma mochila, alguma coisa. E se eu pergunto, e essa criança? Né? Como é que ela apareceria no nosso imaginário? Ela também é menino, né? Também seria um menino, porque nós estamos falando de uma ação produzida no espaço público, e o espaço público é o espaço masculino, né? As mulheres ainda, apesar de todas as nossas conquistas, nós estamos ainda vinculados ao espaço doméstico. Então, ele seria, inevitavelmente, um menino, ele seria um menino, né? Branco, e na cabeça de todo mundo vem isso. É filho de um advogado, é filho de um juiz, é filho de um engenheiro. E a mãe? A mãe possivelmente é uma professora, porque ela nunca tem uma profissão, né, de mais prestígio que o marido. Então, né, e onde mora? Mora no bairro Nobre. E na Bahia, bairro Nobre tem nome, né? Normalmente se refere dentro do imaginário, ou é Graça, ou é Barra Pituba, enfim. Então, o que a gente vai ver, né, nesse material que é extremamente, é um lodo extremamente precioso para a gente ver como que esse imaginário coletivo ele é compartilhado e como, de alguma forma, a gente contribui para a manutenção desses referenciais hegemônicos, que são referenciais que brutalizam, né? A nossa compreensão de realidade, muitas vezes, e faz com que a gente se dirija, muitas vezes, a essa pluralidade de fatores com olhares muito contaminados por esses elementos, né? Então, esse imaginário coletivo, né, socialmente compartilhado, eles mostram a letalidade, né, quer dizer, aquela criança, só para vocês terem uma ideia, esse fato a que eu me refiro, ele existiu, foi um crime de homofobia, né, de uma criança classe média alta, morador de um bairro nobre de Salvador, que observava numa região onde tinha uma padaria no seu bairro que um menino costumava dormir ali embaixo da marquise. E, em determinado dia, ele diz que viu aquele cara não apenas... viu aquele menino se trocando um gesto de carinho com outro menino. E aí ele diz, né, já não basta sujar a rua, ainda vai encher a nossa rua de viado, né? E foi um crime como o do índio Galdino, né, em que essa criança foi assassinada por uma outra, por um menor, aspas, que seria a criança, seria uma situação invertida, mas que nunca no nosso imaginário isso aconteceria, né? A gente jamais acessaria, dentro do nosso imaginário socialmente compartilhado, a construção de uma narrativa que, de alguma forma, pudesse traduzir, né, essa ação criminosa, né? Então, é isso que a Kimberly vem dizer, né?
é necessário, né, que a gente pense que somente através de uma leitura, que ela chama de leitura acurada, né, e ampla dessa realidade, detalhando as dinâmicas que são variáveis e que formam a subordinação das mulheres racialmente marcadas, é que a gente pode desenvolver intervenções de proteção mais eficazes. E ela encerra, portanto, ela vai dizer, olha, é necessário desenvolver uma perspectiva que releve a discriminação interseccional. O valor dessa discriminação interseccional está na capacidade de descrever com precisão as experiências de mulheres racializadas a partir disso. Isso me lembra, por exemplo, um caso muito comum entre nós também, mulheres negras, que acomete-se normalmente entre as mulheres que perderam filhos, né, em conflitos com a polícia. Então, as pessoas estudantes, né, nós temos alguns trabalhos de pesquisa sobre a construção do gênero entre essas mulheres, a gente vai ver, por exemplo, como é difícil para muitas dessas mulheres, além de terem, que é uma dor incurável de filhos nessas condições, como elas ainda sofrem outra forma de violência atrelada à sua condição de mulher, quando elas, de alguma forma, são responsabilizadas por ou não terem criado, ou não terem prendido o suficiente, ou não terem criado bem, etc., etc. Então, essa é uma ação, né, que, normalmente, dentro desse processo de uma sociedade que também atrela a mulher a essa dinâmica, né, da vida no espaço doméstico, né, ainda que ela seja uma pessoa que trabalhe fora, etc., ela será possivelmente ainda mais responsabilizada por esses atos. Então, quer dizer, correndo aqui, me avise quando eu tiver... Certo. Então, a ela senhora tem 25 minutinhos. 25? Oh, que maravilha! Então, ela vai dizer, né, primeiro, vamos pensar que é preciso diagnosticar algumas lacunas, né? E ela vai dizer que a própria percepção, né, de gênero já estava sendo defendida pelos direitos humanos na Unifem desde 1976, e, porém, não se precisava interseccionar com outras identidades, porque estava no campo da identidade. E ela vai dizer, então, o que faltava? Né? Se isso já desde os anos 70 já se lida, né, com esse conceito de gênero, né, no sistema ONU de direitos, né? Então, o que faltava? Ela vai dizer, faltavam as experiências únicas de mulheres étnicas racialmente identificadas, que são cada vez mais obscurecidas ou marginalizadas nos discursos sobre direito. Então, ela vai dizer, é necessário adotar estratégias para tratar da discriminação. Não é possível avançar sem que a questão da discriminação ela seja tratada. E observa que ela fala de discriminação, né? Que, na realidade, é o ato, né, que, de alguma forma, dá materialidade ao preconceito. Né? Eu posso exercitar o preconceito, mas e esconder até de mim mesma. Mas, quando eu discrimino, o meu preconceito ele ganha materialidade. Então, ela vai dizer da necessidade de se desenvolver análises mais aprofundadas e protocolos sobre a dimensão do gênero no racismo. Né? A dimensão racial, diz a autora, ela é marcada por gênero, né? Portanto, trata-se de inserir gênero como, em análise que tomam raça como eixo fundamental. Por outro lado, dentro dos trabalhos que tomam enfoque de gênero, há aqui a necessidade de desenvolver análises e protocolos que notem a diferença entre as mulheres em termos de raça, etnia, classe, religião, orientação sexual, porque ela vai dizer uma coisa que deveria ser sempre presente nessas nossas formulações,
que é a compreensão de que as mulheres são diferentes entre si, né? Então, o que nós estamos lidando, né, nesse contexto? Nós estamos saindo, né, de um campo de conquista, que foi o campo de conquista da igualdade, né? Aí toda a ciência moderna se mobilizou muito em construir essa noção de igualdade, né? Depois nós estamos pautando uma noção de diferença, né? E, obviamente, por essa construção da diferença, há também aqui que se pensar uma hierarquização sobre elas, considerando, de um lado, aquelas que são pautas chamadas universais e aquelas que são pautas chamadas identitárias. E é esse imbróglio que eu acho que a Kimberly, ela, de alguma forma, ela vai se dedicar a tentar nos ajudar, né, a desfazer. E ela segue, portanto, ensinando para a gente que a subordinação interseccional, ela frequentemente ela é reduzida, minimizada, né? Porque, primeiro, ela atinge as mulheres que são marginais, mesmo dentro de grupos marginalizados. Depois, porque os paradigmas existentes não prevêem esse tipo de discriminação. Ou seja, é preciso forjar novas categorias, né? Vocês que são do campo do direito, é preciso forjar novas categorias de um novo vocabulário capaz de permitir a investigação e posterior mudança, né? Então, seria uma intervenção, por exemplo, propor uma linguagem capaz de expressar a experiência das pessoas, né? Isso que a dona Conceição faz com as nossas escrevivências, além de expandir os parâmetros conceituais dos discursos em tratados internacionais. Ela diz, para tal, ela usa, então, o conceito do termo interseccional como um adjetivo, né, para qualificar situações, né, a fala de subordinação interseccional, de vulnerabilidade interseccional, de protocolos interseccionais. É assim, portanto, a interseccionalidade é um conceito, ou a conceituação de um problema que busca capturar, diz a autora, aqui abre aspas, a interseccionalidade é, portanto, uma problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos de subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcado, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raça, etnia, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como as ações e políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos do empoderamento. Então, assim, é necessário que a gente pense, primeiro, que quando a gente se refere sobretudo a esse cenário do racismo antinegro no Brasil, a gente precisa refletir que a modernização da sociedade brasileira ela vai produzir dois fenômenos distintos para a gente pensar a construção do gênero entre as pessoas negras, né? Eu às vezes fico brincando com os estudantes dizendo assim, quando você acha que nós, pessoas negras, nos tornamos homens ou mulheres, acessamos essas categorias, né? Será que foi na lei do ventre livre que a gente, como diz a Sojourner Truth, nós deixamos de, né? Eu não sou uma mulher? Quando foi então que nós passamos a ser uma mulher? Né? Então, se a gente pensar, por exemplo, a lei do ventre livre, você tem um marco aí, né, que poderia ser refletido, não estou dizendo que seja, mas que poderia ser refletido, mas que ele poderia ser refletido também de maneira a observar a mão e a ação do próprio Estado sobre o corpo dessas mulheres, né? Então,
a modernização da sociedade brasileira ela vai se dar, de alguma forma, consolidando, né, uma imagem de marginalidade sobre os homens negros, né? Então, a masculinidade marginal frente à semi-escravidão e a invisibilidade feminina, né? Sobre tudo isso, vão dizer sobre a existência de uma suposta ideologia do recalque, né? Que censura o pulsar político, histórico dessa afirmação existencial de sermos africanos ou descendentes de africano. E que, nesse sentido, a política ideológica de embranquecimento, né, ela vai se constituir mais uma ação, né, do Estado, sendo, portanto, um conjunto de elementos ou de ações orientadas pelo Estado com fins de afirmar que o negro era tido para essa sociedade como uma doença, né? Uma doença vinculada ao primitivismo, ao atavismo, e, portanto, se constituía num atraso à ordem e progresso. Por isso a política de limpar a raça, por isso a política de limpar a barriga, né? Quando a gente vai, por exemplo, estudar Nina Rodrigues, né, e ver, por exemplo, como a ciência jurídica no Brasil ela foi formulada, a gente tem um pouco a noção, né, de como esses sujeitos, de alguma forma, eles estabeleceram os parâmetros para que a densidade dessa temática no Brasil ela se manifestasse de maneira tão complexa que ainda hoje, a despeito de tantos e tantos lutas, né, posteriores desde o abolicionismo, a gente tem uma realidade que salta aos olhos do mundo todo quando a gente pensa os níveis de desvantagens ou de subcidadania a que está relegada mais da metade da população de uma nação, né? Então, só um momento. Eu aproveito para lembrar a todos e todas que assinem a lista de presença, está aqui no chat. Pronto, professora. Desculpa, é que meu filho chegou em casa, a porta estava trancada. É coisas da vida remota, online, virtual. da vida remota, né? Então, assim, para não desanimar, né, dizer que, a despeito de tudo isso, nós, usando uma imagem bem africana, seguimos sendo a árvore de muitas árvores, né? E, portanto, árvores que edificam outros tipos de sonho. Estamos aí, de alguma forma, participando desde sempre dos vários movimentos, né? De construção ou de reconstrução para alguns democráticos, mas de atuação permanente nas lutas antirracista e antissexista, e desde dentro daquilo que hoje nós chamamos de feminismo negro, né? Nomes como o da própria Kimberly Crenshaw, Alice Walker, Lélia Gonzalez, Angela Davis, Sueli Carneiro, Luísa Bairros, Jurema Werneck, né? Elas, de alguma forma, estruturam hoje os vários movimentos, são pensadoras que estruturam hoje vários movimentos políticos contemporâneos que, de alguma forma, produzem impacto no sentido de produzirem um desmonte daquilo que nós chamamos, usar um termo bem do momento também, zonas de conforto, né? Então, hoje nós olhamos para uma realidade que se faz internacional, né? A temática das lutas raciais, ela está longe de ter nascido com o caso George Floyd, né? Mas que a proporção disso tem feito com que
todas as sociedades modifiquem a sua forma de atuar diante dos abismos, das assimetrias produzidas no contexto dessas desigualdades, né? Ou melhor, das assimetrias que retroalimentam as desigualdades, né? E é preciso, então, que a gente possibilite a compreensão de que das mulheres negras é a articulação, primeiro, saber que todas elas, mesmo diferentes, elas constituem uma articulação de heterogeneidade, né, mas que, em comum, elas transitam, né, nas suas existências, se confrontando com a dominação eurocêntrica em diferentes épocas, seja da escravidão patriarcal, seja da expropriação colonial, ou mesmo da modernidade racializada, racista, heterossexista, em suas novas formas de configuração, né? E, por outro lado, também chamar a atenção, né, aos impactos dessa luta, que reconhece e valoriza as disputas conceituais como parte de uma agenda política, né? E redefine identidades de autoafirmação, de autofavorecimento, né? E não apaga, ao contrário, valoriza as ambiguidades e as complexidades, né? Então, é preciso que a gente olhe que essas são mulheres que lutam, né? Acima de tudo, são mulheres que lutam. São mulheres que, de alguma forma, se posicionam frente, né? Enquanto movimento feminista, esse modelo de dominação sexista, heterossexista e eurocêntrica, né? Demonstrando, inclusive, que esses são elementos de não apenas de continuidade, mas de renovação do projeto colonialista, né? Então, são eixos de um projeto que se faz tomando e tornando as nossas corporeidades como territórios permanentemente passíveis de serem invadidos, de serem explorados, de serem dizimados, de serem, enfim. Eles dizem que quando as mulheres negras se movimentam, toda a sociedade se movimenta junto, né? Havemos que entender isso para que a gente sonhar quando abrimos as nossas claraboias. Professora, seu áudio está travando. Tem como dependência Professora Janja? a Professora? questão dessa estrutura de pirâmide tão desigual. Está travando um pouco. Seu áudio está travando um pouco. Eu já aproveito para pedir para a senhora... agora retornou. E eu já aproveito para pedir para a senhora ir seguindo para as considerações finais. Nesse primeiro momento, eu tenho essa parte chata, que está sendo bem interessante e potencial te ouvir, mas a senhora tem 4 minutinhos para encerrar. Tá bom. Quero só dizer que nós seguimos com a sabedoria das ganhadeiras, né? Enquanto mulheres negras, nós seguimos nessa sabedoria das ganhadeiras. E é preciso, para além dos muitos fenômenos que essa ausência de equidade e essas assimetrias são das desigualdades, quando a gente fala, por exemplo, da questão das famílias monoparentais, e a gente entende que cerca de mais de 80% das mulheres negras vivenciam essa realidade,
a gente está falando de uma realidade que, de repente, ela tem que marcar a vida das mulheres, sendo percebidas a partir de elementos que, na prática e no cotidiano dessas mulheres, para mim aqui travou. Então, travou, né? Professora, ela está voltando. Tá voltando. Alô? É a internet que está oscilando. Então, assim, é preciso... obrigada. Né? Então, como essas desigualdades elas impactam na constituição de trabalho, mostrando a gente o gigantesco abismo entre a escolarização e a ocupação, né? Os marcos legais para consolidados, né? Que a gente tem a maior dificuldade de derrubar quando diz respeito ao racismo e ao sexismo, né? A questão de uma mídia extremamente contaminada, né? Então, é necessário que a gente entenda que existe, na realidade, uma grande ação articulada, né? No sentido de fazer com que, toda vez que a gente se deparar com uma notícia de que um menor matou uma criança, possivelmente a gente vai seguir construindo aquela imagem consolidada. E, portanto, aí a necessidade da gente seguir olhando para os sistemas sobretudo de ensino, né? Travou. Professora? Alô? Pronto, voltou. Tá ficando difícil, né? Calma. É que está travando, está oscilando muito a internet, mas a senhora já está concluindo. Então, eu vou terminar por aqui dizendo disso, então. Vamos só prestar atenção, né, e colocar uma atenção especial também nas formas de representação que a nossa mídia extremamente contaminada faz, né, desses repertórios e como elas nos ajudam a consolidar esses referenciais que a gente, de alguma forma, precisa tornar mais complexo e vislumbrar novas parcerias e novas saídas. Muitíssimo obrigada. Obrigada, professora Janja, muitíssimo obrigada também. No chat, muitas vibrações e contemplações com sua fala, de muita emoção, de muito respeito à senhora. Após a professora Jaqueline, a gente volta para que a senhora possa contribuir também com as perguntas e continuar nossa partilha aqui. Para continuar nosso círculo aqui de desconstrução, de construções a partir da discussão de gênero e interseccionalidade, eu convido agora a professora a doutora Jaqueline Gomes de Jesus, que é graduada e mestre em psicologia pela UNB, doutora em psicologia social pela mesma universidade e pós-doutora em psicologia social e do trabalho na Fundação Getúlio Vargas. A professora Jaqueline é professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do campo Belfor Roxo, também é professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Entre 2010 e 2011, a professora Jaqueline foi assessora técnica da Presidência da República. A professora Jaqueline já recebeu várias honrarias e destacamos aqui a medalha Chiquinha Gonzaga, que a professora recebeu pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que foi indicação da vereadora Marielle Franco. E com muita satisfação eu convido a professora Jaqueline para a nossa roda, para dar continuidade ao nosso debate, às nossas discussões. Seja muito bem-vinda, professora Jaqueline, a senhora tem 40 minutos. Muito obrigada, Deisiane. Boa tarde a todas, a todos. Estou muito feliz, Janja, de falar depois de você. Eu estou ouvindo e a nossa reflexão é muito conjunta. E é isso, gente. A gente está muito conectada. O que eu vou trazer tem muito a ver com esse fluxo de ideias que a Janja apresentou. A Janja trouxe essas experiências que dialogam com o que eu quero discutir com vocês. Primeiro, muito obrigada, Lívia, querida amiga Lívia, pelo convite, estar aqui mais uma vez junto à Defensoria, meu querido
Agora, novo conhecido, amigo Dr. Clériston, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui, mesmo que virtualmente. Preferia estar, né, junto ao nossa sede aí da escola, da defensoria, mas culpa da Covid, da pandemia e da ingerência na área de saúde no Brasil, ainda não podemos nos encontrar pessoalmente, mas é certo que, como eu sempre digo, o axé também ocorre virtualmente, também tem axé rolando, então a gente vai conseguir fazer uma boa interlocução, com alguns afetos, não deixa de ser um momento de nos afetarmos. E gostei muito, Daisy, sobre a ideia de uma roda de desconstrução, né? Primeiro desconstruir, depois vamos ver o que a gente constrói, né? Eu gosto muito dessa ideia. Então, para desconstruir, eu acho que a gente precisa primeiro conhecer do que a gente está falando. E como Deiviane bem apresentou, eu venho de um campo que enfrenta muitas questões, é um campo principalmente acadêmico. Eu acho que vale a pena acrescentar também que eu sou presidenta da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura, a ABE, é uma associação que tem 20 anos e que trabalha com os estudos sobre diversidade sexual, étnico-racial e de gênero na América Latina. Somos a maior associação da América Latina e especialmente hoje, que é 8 de julho, é o Dia da Ciência e do Pesquisador, né? E nós fizemos, inclusive, uma nota que eu acabei de soltar nas nossas redes sobre a importância da ciência neste momento que nós vivemos, a importância dos pesquisadores científicos e também dos pesquisadores e das pesquisas feitas no campo da diversidade sexual, étnico-racial e de gênero, que, em geral, mesmo dentro da academia brasileira, tem sido alvo, desde que nós começamos a desenvolver esses estudos, de muita perseguição, de muitos temas tabu. Então, vocês estão tratando de um tema, nós estamos falando de um tema que é tabu, é gênero. Por mais que tenha sido popularizado nos últimos tempos, eu que não sou só acadêmica, tenho uma experiência ativista, uma experiência como gestora, eu fico pensando até que ponto, na prática, a interseccionalidade vem sendo aplicada nas políticas públicas. Eu sei que não vem sendo. Então, é muito mais prático, como o tema das redes sociais, em que a gente vive no que a gente chama sociedade da lacração. É muito mais fácil usar como uma palavra pronta do que como algo para a gente, de fato, refletir e transformar as estruturas. Então, já que nós somos dessas, vamos lá desconstruir de fato, falar desse tema, gênero. Janja já apontou os caminhos que nós temos seguido há alguns séculos, né? No Brasil, nós enfrentamos, eu diria que sim, guerras de pensamento sobre gênero já há alguns séculos. E quando a gente fala gênero, a gente está falando também de raça, está falando de orientação sexual, está falando de identidade de forma geral, e principalmente de classe. O debate sobre classe, ele não é separado do debate sobre as identidades, porque na sociedade que a gente vive, pelo menos, considerando só os últimos 500 anos de história, em que a gente vive num sistema capitalista, a construção das classes nesse sistema se dá a partir de uma segregação baseada em gênero, em raça, etnia, idade, habilidade física, orientação sexual, origem e lugar no mundo. Quando a gente fala em sociedade do conhecimento, eu tenho preferido falar sociedade da informação, porque eu não sei até que ponto a gente aprendeu a transformar tanta informação que a gente tem em conhecimento, em algo que é útil, em algo que realmente transforma, que a gente tem informação pra caramba. Mas até que ponto a gente acessa as informações mais relevantes, conecta, aplica, é o grande desafio. E gênero no Brasil é um assunto que todo mundo fala, gente. Gênero elegeu presidente, gênero elegeu prefeitos, parlamentares. A questão é, o que se estava falando sobre gênero? E o que não se estava falando sobre gênero? E o que se quer impedir a se falar sobre certas dimensões de gênero? Porque nós somos animais generificados. Animais, além de sermos animais políticos,
gregários, somos animais generificados. Ainda mais nós, animaizinhos, gênero tirou uma presidenta, exatamente. E outros interesses, né? Então, nós, ainda mais nós que nascemos depois do começo do século XX, saibam que nós somos muito mais estereotipados em termos de gênero do que nossos ancestrais, tá? Então, eu não vou ter tempo para explorar muito a história do gênero, mas é lembrar que quando a gente vê projetos como Escola Sem Partido, falácias como ideologia de gênero, né, dizendo que a gente, professores, que nós, muita gente ganhou a eleição, dizendo que nas universidades a gente planta maconha. Eu estou só repetindo o que disseram, né? A gente tem um monte de plantação de maconha nos campos das universidades, que nós, professores, damos uma madeira de piroca, né, para as crianças, queremos transformar o gênero das crianças. E entre esse governo e a ministra das Mulheres, que já está bem marcada aí os usos espertos, eu diria, ideológicos sobre gênero, quando se cria um Ministério das Mulheres, em que a própria ministra das Mulheres não defende todas as mulheres. Ela defende uma determinada perspectiva sobre mulheridade. E aí é perguntar quais pessoas nesse Ministério dos Direitos Humanos, quais mulheres ela defende, quando fala que agora no Brasil os meninos vão usar rosa sempre e os meninos vão usar azul e as meninas vão usar rosa. É esse ministério que nós temos. E se eu falar também da Fundação Palmares, que hoje foi ocupada por um cidadão, que é um homem negro, mas que é totalmente alinhado com os modelos de masculinidade tóxica que a gente já falava, de uma perspectiva extremamente prejudicial para a população negra. Inclusive, tirou nomes importantes do nosso hall de personalidades negras da história do Brasil e ameaçou queimar livro. Ele ameaçou destruir livros. A nossa deputada, Benedita da Silva, junto com a querida também, a Érica Cocai, de Brasília e outros, fizeram uma visita recentemente, semana passada, à Fundação Palmares, para se assegurar de que o acervo estava garantido, estava preservado, o que é um risco real. Ou quando a gente vai falar deste governo, e que nós sabemos há algumas décadas, não foi de ontem, ninguém pode dizer que não sabia, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito e reeleito por mais de 20 anos como parlamentar, defendendo a mesma pauta. Uma pauta que menosprezava mulheres, em que colocava a filha, inclusive, dele, infelizmente, como uma falha que ele teve, que ele não estupraria a deputada Maria do Rosário porque ela não era bonita o suficiente, e que ela não merecia ser estuprada, que se referiu a quilombolas em termos de arroba, como se falasse de gado, e disse em um outro episódio, entre os muitos, que nenhum filho dele seria gay ou teria relacionamentos com uma mulher negra porque eles foram muito bem educados. Não é de hoje, gente. Ele fala isso há mais de 20 anos só nos cargos públicos que ele exerceu. E as instituições do Brasil não fizeram nada com ele, a não ser no último processo eleitoral de 2018, elegeram ele como presidente. Esse é o país que a gente vive. Então, eu vou falar um pouco desse contexto de uma cultura, que é uma cultura do estupro. Quando a gente fala cultura do estupro, ela não é só um termo vazio, ela fez parte da sustentação da economia brasileira. O Brasil, que foi o país que mais lucrou, pelo menos só as elites brasileiras, com o tráfico de carne humana, que foi a escravidão dos povos africanos e o tráfico transatlântico, né? Foi o negócio mais lucrativo para as elites brasileiras que estão aí desde as capitanias hereditárias. Então, eu vou fazer uma marcação para a gente pensar sobre isso, e o nosso desafio é muito grande, porque quando a gente fala que o racismo é estrutural, é dizer que a gente, de fato, tem que repensar essas estruturas que compõem a nossa sociedade, mas também elas nos compõem. Até que ponto até a nossa própria identidade não responde a esses estereótipos, essas organizações sociais que menosprezam e desprivilegiam pessoas negras, mulheres, LGBTs, indígenas.
Então, será que todo mundo está preparado para repensar isso? É muito mais fácil falar do que agir, né? Então, esse é um grande desafio. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu abrir, fazer uma apresentação. Deixa eu pôr aqui. Todo mundo está vendo a Titica? Querida Titica? Sim, Pro. Estamos vendo. Então, eu gosto... Essa apresentação, quando eu gosto de falar de... Quando eu falo sobre interseccionalidade, eu gosto, às vezes, de trazer a imagem da Titica também, usar muita imagem para ajudar a pensar, a refletir. Essa é a Titica, para quem não conhece, é uma cantora de Kuduro, de Angola, né? Uma mulher africana, ela é uma mulher trans, e eu gosto de pensar as estratégias mesmas que, no mundo todo, se tem utilizados para resistir, se tem utilizado para se resistir a essa lógica de vida machista, misógina, racista, LGBTfóbica. Então, a gente tem, mesmo onde os estereótipos colocam que não há avanços, né? Pouca gente conhece o que tem sido feito em África, por exemplo. Muitas vezes nem no Brasil, as pessoas não saem do eixo Rio-São Paulo, né? Não veem o que está sendo produzido, pensado no Nordeste, no Norte, né? Em termos, no Centro-Oeste, em termos de produção intelectual, né? Isso prende a estereótipos ainda. Imagina em outras periferias do capitalismo. Então, e desde Lagos, desde Angola, desde Luanda, né, na África, eu falei de Lagos, Nigéria, mas desde Luanda, desde Angola, a base de Titica, e também ela vem muito aqui no Rio de Janeiro, tá? Ela já ficou um tempo aqui na Glória, que é o meu bairro aqui no Rio de Janeiro. Que, aliás, a fala, Janja, sua fala lembrou uma amiga querida, a Mônica Cunha, mãe de mais um jovem negro que foi assassinado aqui pela polícia do Rio de Janeiro, pela guerra que nós vivemos aqui. A Mônica sempre fala que o Rio tem se tornado, ou já se tornou, uma cidade-túmulo. Isso tem a ver com gênero e raça, né? Nós estávamos lembrando hoje o assassinato da menina grávida, jovem menina grávida, negra, do Complexo do Lins, Kathleen, que foi assassinada também pela polícia aqui no Rio, né? Se está em investigação. Nós estamos falando da chacina do Jacarezinho, que ocorreu há pouco mais de um mês, mas que essa mesma chacina, né, que foi feita em nome das crianças, né, sempre em defesa das crianças, essas mesmas crianças que se argumentou o governo do Estado, na figura do governador, e a polícia do Estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, argumentaram que estavam indo ali defender as crianças que estavam sendo usadas pelo tráfico. No dia seguinte, as crianças andavam em meio em tripas e sangue, em meio de tiroteio do dia anterior. E a Assembleia Legislativa do Mato Grosso, eu gosto de marcar isso, aprovou uma moção de aplauso à Polícia do Rio pelo ocorrido no Jacarezinho. Bem, nós estamos resistindo. Como colocaria o Foucault, como ele fala, a gente está aqui muito antes do poder chegar. O poder chegou depois da gente. Mas isso significa que a gente sempre resiste. O que a gente tem feito além de resistir? Esse é o desafio que eu sempre coloco da insurgência. Eu acho que a gente tem insurgido quando, por exemplo, num contexto tão desafiador, temos uma cantora como a Titica, uma artista que cria arte de alta qualidade, que é difundida no mundo, a partir dos lugares periféricos. Eu tenho muito carinho pela produção intelectual, artística aí de Salvador, né? Tenho muita proximidade. Minha queridinha Mãe de Santa, a Mãe Carmen, sempre busco visitar, e meus amigos, minhas amigas aí de Salvador, me dá muita energia, muita axé, muita luz, para me fortalecer aqui também nessas guerras que a gente vive aí, mas aqui também, e aqui é muito esse epítome, esse centro do caos. Mas vamos avançar. Eu comecei com uma esperança, com Titica, e tem muitas outras como nós que abrem, que nos dão forças para seguir, né? E, por exemplo, eu retomo, por isso que eu falei que a gente tem uma interlocução boa. A querida titia Sojourner Truth, eu sou biógrafa dela no Brasil,
E eu gosto sempre de lembrar da titia Sojourner. Ela adorava ser chamada assim, tá? Então, por quê? O que uma mulher negra norte-americana que nasceu no fim do século XVIII e produziu, fala para nós, avançadíssimos do século XXI. Ela traz debates que, mesmo que a gente use outros termos, se refira às outras identidades, são debates fundamentais que já se pensava naquele tempo. Isso é muito interessante da gente ter como referência. Temas gerais que nós trabalhamos hoje já eram pensados por outras pessoas, mas, em geral, quando essas pessoas eram mulheres negras, elas não eram ouvidas. Eu me identifico muito com a Sojourner por várias questões. Eu faço até umas brincadeiras. Ela, por exemplo, ela adotou esse nome, Sojourner Truth, não é o nome de batismo dela. O nome de batismo era Isabella Baumfree. E ela, uma vez, ela era missionária, ela teve uma epifania e resolveu que ela tinha uma verdade para levar para as pessoas. Ela tinha que levar essa verdade. E ela adotou esse nome, que literalmente em inglês quer dizer verdade viajante. Ou seja, a titia Sojourner já tinha nome social lá no século XIX. Ela era muito questionada ela rodava muito, ela chegou a andar mais de 3.000 quilômetros desde onde ela nasceu, que foi no estado de Nova York, até cidades como Kansas, né? Ela foi até o Kansas, por exemplo, mais de 3.000 quilômetros, usou muito para levar sua mensagem abolicionista, em defesa dos direitos das mulheres, contra a pena de morte. E eu fiz esse trabalho por ver tantas aproximações que a gente, no Brasil, faz hoje com o pensamento dela. Ela é muito conhecida, claro, nos Estados Unidos, tem uma profusão maior de produções. Oi? E aí eu vou indicar para vocês algumas publicações. Nesse livro aqui, organizado pela minha... Oi, gente. Organizada pela minha amiga, professora Joselina, daqui da Rural também. Oi, gente, tem o microfone Eu acho que aberto. tem o microfone aberto. Ed, você consegue fechar o microfone? Estou fechando. Estão abrindo aqui, eu estou fechando. Pronto, obrigada. Nada. Obrigada, bem. Então, a professora Joselina organizou várias autoras em que nós fizemos esse livro, O Pensamento de por Mulheres Negras, publicado pela Nandiala, que é uma editora afrocentrada, e que eu falo da Sojourner. Temos vários intelectuais negras, e eu gosto de dizer que eu escolhi a Sojourner para falar aqui, enquanto intelectual, porque ela quebra muito o estereótipo do que é intelectual. Primeiro, pelo fato de que ela era uma mulher analfabeta. Ela não lia, ela não escrevia. Tudo que ela aprendeu, ela sabia a Bíblia inteira de cor. Foi de ouvir. E ela sabia a Bíblia inteira de cor, e com o que ela aprendeu nesse contexto religioso extremamente importante na época, inclusive sustentava o próprio sistema de pensamento social político, foi fundamental para ela articular transformações importantíssimas, né? A Sojourner era muito questionada por ser uma mulher negra que falava em público, né? Como parece que hoje não mudamos muito, né? Uma mulher negra que fala em público, que discursa, que alcança muita gente, ainda é muito questionada séculos depois. Também muito alta, então as pessoas também tinham várias situações, não foi só uma, ela era questionada se ela era uma mulher mesmo, se não seria um homem disfarçado de mulher. E a Sojourner, ela resolvia, era bem prática, ela resolvia isso, abrindo esse vestido dela e mostrando os seios, e falava assim, não precisam discutir, não precisam votar. Aí mostrava os seios, ou seja, eu sempre brinco que quando as pessoas falam hoje de marcha das vadias e mostrar os peitos, eu falei, gente, a titia já fazia isso no século XIX, gente. Então, temos muita luta aí já que não é conhecida em estratégias, né? Eu fiz também, deixa eu só mostrar para vocês saberem, a gente vai lançar agora a segunda edição, estou só fechando algumas revisõezinhas desse livro que eu lancei, que foi Eu Não Sou Uma Mulher e Outros Discursos da Sojourner Truth, que eu juntei o discurso que é mais conhecido dela aqui no Brasil e o que, de fato, é o mais confiável, que está num jornal lá de Salem, que ela trabalhava, inclusive, nesse jornal, ou seja, ela revisou esse discurso, e outros discursos que ela fez sobre diferentes temas. Então, a gente vai lançar a segunda edição, dessa edição de bolsa,
Acho que vai ficar bem legal. Indico para vocês, tudo durante de aula. E é isso, a Sojourner ela já estava pensando o que significa gênero, sem ter que usar essa palavra gênero, sem falar de LGBTs, mas ela já estava considerando o que esse homem branco, que é o dito sujeito universal, define como mulher e o que são direitos das mulheres. E isso afeta, como a Janja apontou, lembrou muito bem, a própria concepção do que é ser homem e do que é ser humano. Então, quando ela questiona no Congresso para Mulheres, que tornou conhecido o discurso dela, se ela não era uma mulher, dado que ela não recebia a mesma atenção das mulheres brancas que sujavam os pés no barro ou que carregavam peso, né? As pessoas não se importavam que ela carregasse peso, que ela tenha tido dezenas de filhos e pelo menos só tenha recuperado 5 da escravidão que foram vendidos, inclusive fora do sistema que impedia já a venda de crianças, né? Ela foi a primeira mulher nos Estados Unidos, mulher negra, a acessar a justiça e ter garantido o seu direito de retomada do seu filho, né? Que foi vendido ilegalmente na época, de um dos filhos. Então, a titia, né, ela traz essa perspectiva de como a Janja apontou, quando a gente fala de gênero, a gente está falando também de uma concepção na nossa cultura que ainda é extremamente racista quando a gente pensa gênero, porque foi constituída dessa forma. Os nossos ancestrais, especialmente negros, né, mas também indígenas, quando foram traficados, escravizados, eles não eram vistos como humanos, muito mais como homens e mulheres, né? E isso foi sendo um processo que ainda hoje se luta para que mulheres e homens negros sejam reconhecidos como tão homens ou mulheres do que os homens e mulheres brancos. Mas é tão sutil hoje essa lógica do racismo, que é entremeada com a própria concepção de gênero, que até quando a gente abre as redes sociais, vocês vão perceber que pessoas brancas recebem mais atenção até mesmo em número de seguidores, em curtidas, em compartilhamento do que negras. E não é por causa do conteúdo que elas produzem. Tá? Gosto de trazer imagem também, aí já pulando agora para o nosso século XX, XXI, essas que herdam esse pensamento e essa crítica da sociedade, no caso do feminismo negro, que alimenta tanto o transfeminismo, como a gente tem debatido no mundo, né, particularmente Estados Unidos, Brasil. Aí eu trouxe 2 feministas, a Laverne Cox, que é uma atriz, uma transfeminista norte-americana, negra, e a Bell Hooks, né, que retomou o pensamento da querida Sojourner no século XX, né, e que vai elaborar essa própria construção de mulher e que vai alimentar pensadoras como a Sojourner, como a Laverne, né, e outras que a Janja já comentou. Então, quando a gente fala de um fluxo, é um fluxo de pensamento que vem de tempos, né? Que a gente vai reaproximando, vai localizando, que a gente, por exemplo, vai trazendo para o Brasil, que tem muitas particularidades. Né? A realidade das mulheres no Brasil são diferentes das mulheres nos Estados Unidos e outros países, como são diferentes dos homens, né? Como são diferentes das pessoas brancas, negras, LGBTs, nós temos muitas particularidades. Mas, eu não sei se vocês estão vendo, porque tem uma marquinha aqui em cima, eu não sei como tirar ela para vocês verem aqui, mas, de qualquer forma, é importante ver essa imagem. É importante lembrar que essas concepções sobre gênero, elas mudam muito ao longo do tempo e das culturas. Então, por exemplo, quando a gente fala hoje, é muito comum falar que nós vivemos uma sociedade binária. Aí eu estou trazendo isso porque eu entendi que vocês estão em um processo de formação sobre gênero, e eu acho importante lembrarem que quando a gente fala que vivemos nesta cultura, né, em termos de gênero, numa cultura binária, que existiriam 2 gêneros. Tá? Gênero é uma categoria cultural. Então, nem sempre foi assim. Essa concepção que a gente tem foi trazida a partir da perspectiva europeia, porque os povos indígenas e os povos africanos tinham outras perspectivas. Tá? Inclusive, eu indico até a Yoroke Yomi, que é uma importante pesquisadora, pensadora nigeriana, ela tem um livro, A Invenção das Mulheres,
que fala como na perspectiva urbana, que, aliás, influenciou muito a cultura brasileira, essa ideia do que são papéis de homens e mulheres, o que significa homem e mulher, é muito diferente do que as pessoas imaginam. Né? Essa perspectiva binária é europeia, mas mesmo sendo europeia, ela não é antiga, ela é muito recente, por várias questões, até para a cultura europeia. Porque até o século XVI, e por isso esse livro de anatomia, isso foi uma coisa que foi ensinada numa universidade alemã, em 1575, que é o livro, que é o seguinte, até o século XVI eles acreditavam que havia só um gênero. Veja só como essa concepção vai afetar nosso pensamento hoje. Seja porque a gente discorda, como cultura, seja porque muitas coisas a gente reproduz, mas não percebe. Porque, primeiro, reduz as pessoas, né, em termos de ser humano, a gênero, e o gênero a órgão sexual. Então, quando eu olho esse órgão reprodutivo representado aí, está se mostrando, se querendo mostrar o órgão inteiro e o órgão seccionado, tá? Já no estereótipo que a gente aprendeu, muita gente vai reduzir mulher ou homem a esses órgãos que a gente está vendo aí, né? Como se um homem fosse um pênis ambulante, uma mulher fosse uma vagina ambulante, ou outros ovários ambulantes, né? A gente não fica falando isso, mas isso está muito presente ainda na nossa cultura. Mas o que é diferente de uma cultura binária como a nossa, que confunde ainda gênero e sexo biológico, né, em concepções extremamente racistas, como eu falei, com uma cultura unária, é que eles queriam mostrar, o autor, ele quis mostrar dentro do pensamento europeu da época, que vinha desde a Antiguidade Clássica, que só havia um gênero. Eles eram uma cultura unária, eles só acreditavam em um gênero. Eles reduziam o gênero humano ao homem enquanto indivíduo do sexo masculino, porque é definido por ter um pênis com testículos. Ou seja, esse era o ser humano. Quando eles estão mostrando esse organismo, eles queriam mostrar que era, de fato, o desenho, segundo o entendimento deles, uma representação de vagina, útero, ovários, que parecem pênis e testículos, mas quando você secciona, você vê que eles são ocos na percepção deles, que no máximo o útero pode receber um homúnculo, como eles entendiam, né, que o homem, na relação sexual, colocaria um homúnculo dentro da mulher, que seria como a gente entende o feto, que se tornaria um feto, né, colocaria um espermatozoide, que eles entendiam como homúnculo, mas eles já entendiam que colocava um pequeno ser humano ali dentro. Se essa mulher fosse boa, ela desenvolveria um ser humano, nasceria, e se fosse melhor ainda, seria um homem, né? Se ela falhasse, ela daria à luz a uma menina. Então, assim, veja, coisas que as pessoas falam, e que eu acabei de comentar que o presidente falou, eram concepções correntes desde séculos na perspectiva europeia. Né? Qual era a função da mulher aí? Era simplesmente ser um homem que falhou, né? Eles entendiam a mulher como um defeito de gênero, e que a função desse defeito, tinha uma função social, era receber o que o homem, né, hábil, capaz, o ser humano pleno lhe colocasse, o homúnculo, e que se desenvolvesse um feto. A função da mulher era reproduzir, senão ela não tinha função nenhuma, né? Não era visto como nada. A gente acha isso absurdo ou risível, né? Tem turmas que eu falo sobre isso, tem turmas que riem, tem turmas que assim, ficam com ódio, mas veja só, quanto de diferente, de parecido ainda não tem hoje, né? Principalmente quando a gente pensa nas lógicas machistas, que reforçam a ideia de que a mulher depende de um homem para ser alguma coisa na vida. A gente está falando da política hoje, a gente está falando, por exemplo, ontem a minha amiga, a vereadora Verônica Lima, uma mulher preta, lésbica, aqui de Niterói, do Rio de Janeiro, ela foi atacada por um outro vereador, foi insultada na Câmara de Vereadores de Niterói, na sua condição de mulher lésbica, e obviamente que também com uma marca racista, quando ele falou que se a Verônica quisesse, ele é vereador também, já que a Verônica queria ser homem, que ele ia tratar ela como homem, e ameaçou agredir ela.
pelo fato dela ser uma mulher lésbica negra. Isso aconteceu ontem. Nós estamos falando de uma sociedade como a brasileira que qualquer ameaça à masculinidade tóxica, esse ideário de virilidade do homem, em especial do homem branco, ele nos mata, ele nos insulta, ele nos exclui. É dessa sociedade que estamos falando de algo que ocorreu ontem no parlamento. A sociedade, como apontam os dados do Instituto Marielle Franco, as parlamentares negras e trans estão sob ameaça constante. Foi nessa mesma Niterói que a minha amiga Beni Brioli ela teve que fugir há um mês para poder não correr risco das ameaças que ela sofria, de ser assassinada, como assassinaram a nossa amiga Marielle Franco, a nossa vereadora. Inclusive, a própria Talíria, que também é de Niterói, a deputada federal, ela não aparece mais na cidade, ela não indica mais onde que ela está por segurança, porque ela também foi ameaçada. As mulheres, em especial as mulheres em cargos de poder no Brasil, estão sob ameaça. Estamos ameaçadas, sim. Deixa eu passar aqui. Às vezes demora um pouco, gente, não sei porquê, mas... E aí, vamos fazer mais um passeio histórico. Aí eu estou pondo uma imagem do apartheid, mesmo que, diferente que, em geral, as pessoas, quando pensam em apartheid, pensam só na África do Sul, e não nos diferentes regimes de apartação que ocorrem no mundo. E aí é o apartheid racial nos Estados Unidos, século XX, em que, na lógica do apartheid, que é uma lógica de segregação, ela está muito caracterizada na ideia do medo, do nojo, da repulsa. E é uma mensagem de que, sim, você pode existir, mas não perto de mim, né? No seu espaço, que em geral é um espaço desprivilegiado. Por isso que eu me preocupo muito quando a gente debate sobre coisas, sobre preconceito, discriminação, e as pessoas falam em respeito. É muito problemático, porque o respeito ele está muito ligado à tolerância, e não uma valorização da diversidade, um reconhecimento de que todos somos diversos, sabe? E é muito frágil. Então, é muito fácil para as pessoas, a gente tem muitos estudos sobre isso, de décadas, é muito fácil dizerem que são, assim, que respeitam o outro, mas na hora que o seu preconceito vai ficar no teste, ela expressa claramente, ela não senta no mesmo banco, ela não quer você como sua colega de trabalho, como sua colega pesquisadora, docente, professora, como sua colega estudante, não quer, mas não fala. Então, o nosso desafio é muito grande, né? É histórico. Aí, por exemplo, eu estou mostrando um tratamento de eletrochoque dado no Reino Unido, agora, no século XX, a uma mulher, porque ela era lésbica, né? Uma mulher cisgênera, uma mulher que não era trans, lésbica. Então, eles tratavam com eletrochoque. Neste dia da ciência, é importante lembrar isso. A ciência foi, e ainda é muito utilizada em função de preconceitos, estereótipos, manutenção de sistemas de poder. Então, é preciso fazer uma ciência com consciência, como tudo na vida, né? E no século XXI, a gente tem a vantagem de ter muito mais pluralidade presente, as pessoas são muito mais visíveis, mas será que toda visibilidade nos protege? É um debate importante sobre visibilidade. Nós temos uma visibilidade maior de vários corpos, uma representatividade mais ampla do que, em geral, se construía da ideia do que é ser homem, do que é ser mulher. Inclusive, questionamento de conceitos que estão muito imbricados nessa ideia de gênero, como maternidade, reprodução. Né? Quando a gente tem homens trans, como esses, né, que engravidam, são homens grávidos, ou mulheres com pênis, homens com vagina, em que depende do seu órgão genital para você se reconhecer como pessoa. Tá? Então, seja como homem, como mulher, ou até como pessoa não binária, né? Como temos visto muito no Brasil hoje, várias pessoas se reconhecendo enquanto não binárias. Por aí vai. Então, é uma lista de nomes, de referência, de identidade, que obviamente sempre existiram, mas que hoje as pessoas estão dando nomes para essa diversidade que é o humano. E se reconhecem nessa diversidade, seja de performances artísticas, como no caso de drag kings, transformistas, ou nas dimensões de identidade de gênero, como das travestis,
das experiências de homens que se reconhecem como homens, né, são homens cisgêneros, não são pessoas trans, mas sentem prazer em vestir roupas das mulheres, das suas esposas, como é o caso dos crossdressers, né? E que são muito comuns. Um em cada 30 homens tem uma experiência crossdresser, só que é engraçado que não é tão visível, porque, como outras experiências dos homens na nossa sociedade, que são extremamente marcadas, como eu falei, por masculinidade tóxica, a ideia de questionar esse lugar estereotipado do homem, ou o lugar do pênis no homem, é extremamente danosa para muitos. Então, eles não falam sobre isso. Mesmo a própria sociedade ridiculariza, considera ridículo. Então, a gente está falando de uma realidade que não é muitas vezes vista. Temos cada vez mais essa luta para ver o que a gente não vê, a gente não consegue, o que a gente não nomeia, a gente não consegue muitas vezes reconhecer. Mas a gente vê o nome, vê o corpo, vê as falas, vê a produção de conhecimento, de afetos de homens e mulheres trans. E aí eu coloquei, né, geralmente as pessoas têm dúvida, eu boto homem cisgênero sem pênis, porque as pessoas pensam no homem cis sempre com pênis. E óbvio que tem muito homem que as pessoas reduzem. Quando eu falo homem, as pessoas pensam numa pessoa branca, cisgênera, sem deficiência, geralmente é adulta, casada com filhos. É o estereótipo que foi criado pelas pessoas desde a tenra-idade, né? Se eu falar mulher, em geral as pessoas pensam numa pessoa branca, lembrando o teste da Janja, é isso, pensam numa pessoa branca, não precisa nem falar nada, houve esse treino na formação. E esquecem que tem outros homens e mulheres, né, com uma diversidade corporal muito grande, ou que aquele estereótipo de homem não necessariamente tem pênis, ou nem que toda mulher, aquele estereótipo de mulher, cisgênera, nem toda tem útero ou seios, tá? Então, é um aprendizado interessante a gente desaprender o que a gente aprendeu desde o momento que a gente foi parido. Quando a gente foi parido nessa sociedade machista, misógina, racista, LGBTfóbica, antes de aprender a falar, muito antes de aprender a escrever, inclusive, a gente já aprendeu esses estereótipos. Então, muitos estereótipos de gênero e sexualidade, eles são difíceis da gente questionar e reelaborar, porque eles são não verbais, gente. Eles vêm antes da própria verbalização. Quando a gente, como criança, observa a realidade e vai pensando, a gente aprende, vê a relação dos pais, dos parentes, dos amigos, na comunidade, na escola. É isso, é um desafio muito grande que a gente tem. Homens femininos de qualquer orientação sexual, é uma coisa da cultura brasileira, tem uma tendência a confundir expressão de gênero com orientação sexual. Então, se acha que porque um homem é afeminado, ele é gay, ou porque uma mulher é masculinizada, ela é sapatão. Tem essa redução das identidades, que não tem nada a ver. Né? Cada vez mais, antigamente eu acho que era mais forte, acho que ainda hoje há um pouco disso. Mas essa questão cultural do Brasil, de confundir a forma como você expressa o seu gênero, como as pessoas confundem com a sua orientação sexual. Então, cada vez mais se sai desse estereótipo. Né? Tem uma visibilidade maior das pessoas assexuais, né? Que não têm desejo sexual, mas que podem querer formar pares, né? Mesmo que não haja relação sexual, aí seriam pessoas sexuais românticas, ou que não querem nem relacionamentos afetivos. Né? Pessoas intersexos são cada vez mais visíveis, como a gente chamava antigamente as pessoas hermafroditas, e, como eu já falei, pessoas não binárias, ou seja, aquelas que não querem se identificar nem como homens nem como mulheres, ou que têm uma gama de identificações que podem ser fluidas, podem se identificar como homens, como mulheres, como ambos. Então, tem uma diversidade bem grande de seres humaninhos aí, e que a gente pode dar vários nomes, tá? Mas o importante é entender, em geral, que essa diversidade está presente, e que, em geral, ela não é mostrada. Né? São mulheres, principalmente, por isso que a gente fala muito de mulher quando fala de gênero, que têm questionado esses estereótipos, porque se a mulher não questiona eles, não vai ser o homem que vai questionar. Porque os homens, em geral, estão no espaço de poder e de manutenção do que é definido como belo, como justo. E cada vez mais as crianças e adolescentes, elas têm acesso a informações para quebrar esses estereótipos. Eu sempre digo, minha experiência como professora,
é muito mais fácil discutir esse tema com crianças e adolescentes do que com adultos, porque o adulto é a criança e adolescente que já foi enquadrado na lógica do apartheid de gênero. Então, para a criança, é muito mais fácil articular essas questões. Ela compreende muito calmamente. Até tem muitas experiências, principalmente adolescentes, que tem muita informação. Se deixar, eles querem dar aula no seu lugar. Acho ótimo. Então, é muito interessante. Já adulto é um desafio, em especial os adultos com poder. Eu vou falar de um caso, já que aí a Defensoria Pública da Bahia, vocês têm um papel muito importante, todo mundo que está acompanhando, seja defensor ou não. O caso, por exemplo, que duas alunas trouxeram, elas eram, faz muitos anos, foi da formação de gênero e diversidade que eu dei, que tinha duas alunas do Recôncavo, professoras, e elas falaram que na escola delas, no Recôncavo, tinha um diretor que detestava uma estudante que era uma menina trans. Era uma menina trans, ele detestava, tratava no masculino, não deixava usar o banheiro, não deixava se identificar com o nome. No dia que essa menina saiu, desistiu da escola, esse diretor foi para essas professoras e falou: nossa, que bom que aquilo foi embora. Então, a gente tem essa coisificação quando a gente fala de outras crianças e adolescentes que matam, que queimam, como a gente teve agora o caso da travesti no Recife, que foi queimada, a gente está falando disso. Ou quando, por exemplo, eu sou de Brasília, sou natural de Brasília, sou uma carioca que nasceu em Brasília. Eu fui contemporânea do caso do Índio Galdino, eu estava lá. Eu conheci os assassinos, eu vi aquele lugar, eu vi a morte do Índio Galdino. Então, quando a gente pensa que são jovens de classe média que moram no Plano Piloto, que é a região central de Brasília, que resolveram se divertir porque viram uma pessoa na rua, né? E é interessante como se foi o termo, eles disseram que confundiram com mendigo, quer dizer, como se uma pessoa em situação de rua pudesse ser queimada, né? Se pensa assim no Brasil. Pode botar fogo. Índio, pessoa em situação de rua, travesti, pode matar, pode queimar, não tem problema. Pode meter bala na cabecinha, como falou o governador Whitson, aquele que participou da quebra da placa com o nome da Marielle, junto com o Daniel Silveira, que ainda hoje é deputado, né? E outros. Então, a gente vê essa desumanização que é fomentada desde a infância. Então, não me espanta, infelizmente, é triste dizer isso, mas não me espanta que algumas crianças e adolescentes, sim, sejam capazes de matar, torturar, porque consideram que você não é um ser humano digno de existir. Né? Então, até as formas mais sutis. Te excluir, porque você não deve sentar na mesma mesa que ele, usar o mesmo banheiro, o mesmo elevador. Essa sociedade brasileira que a gente está questionando. Vocês têm um papel muito importante de repensar isso. E eu gosto de apontar, eu vou indicar para vocês um artigo meu, que só traz um rascunho geral, não entra muito a fundo nessa questão, para pensar mais sobre o feminismo na internet, que é um artigo que se chama, o artigo é Feminismos Interseccionais. Pode colocar na internet, Feminismos Interseccionais Jaqueline, vocês vão achar lá. E eu falo sobre a importância dos feminismos na internet para popularizar essas discussões que nós estamos tendo. Foi a internet, principalmente a partir do final do século XX, mais fortemente como esse século XXI, que proporcionou esses debates. E que, por exemplo, deixou de ser aquilo que era só aquele núcleo de estudos que trabalhava e era diretora, gestora, né, daquele grupo de estudos que pensava feminismo, para ser algo que todas somos feministas. Inclusive todos, né, como fala a Chimamanda. Eu trouxe essa imagem também, que, em geral, eu começo o debate sobre gênero com ela, mas eu quis fazer um caminho diferente com vocês, só para lembrar, por meio dessa imagem aí, que gênero, gente, é como se fosse um óculos, tá? Que todo mundo usa esse óculos, focaram na gente. E é uma forma, ou seja, qual é a metáfora? É uma forma de ver o mundo. E que muita gente não sabe que usam óculos. Muita gente não sabe que para ver o mundo, o olhar de gênero é algo que a gente aprendeu, tá?
É que, claro, não é fácil ver o mundo de forma diferente depois que você se acostumou com esse óculos, mas que, em geral, as pessoas nem sabem que estão usando óculos. E o que tem a ver com essa imagem? Eu gosto muito de usar essa imagem porque as pessoas acham, que, em geral, que é uma fotografia. Na verdade, é uma pintura hiperrealista de uma pintora norte-americana, a Roy Ellie. Ela quis criar a ideia de que existia ali uma mulher envolta em um plástico, sentada no chão contra aquela parede. Eu vi até o making-off. Ela estava num galpão e só pegou o corpo da modelo para ter uma referência, e depois ela pintou tudo isso, a ideia do plástico, tudo foi pintado. Então, o gênero é isso, é algo que foi construído, pensado muito antes da gente nascer, né? Nós estamos aqui nessa aventura há só algumas dezenas de anos, mas que está nas centenas de milhares de anos da humanidade, né? Teve processos, histórias, que a gente nem sabe, mas que constituíram essas construções de gênero. Então, não é simples, o peso da história é muito grande nas nossas costas. É um grande desafio repensar gênero. A internet, por exemplo, eu gosto de sempre citar, sempre vou faltar, mas eu gosto de lembrar, no começo mesmo, foram muito importantes blogs como esse. Hoje as pessoas estão mais no Instagram. TikTok, muita criança está no TikTok, nem digo um tanto adolescente, tem muito adolescente, sim, mas crianças. Eu fiquei impressionada, até minha sobrinha de 3 anos tem TikTok. E discutem lá gênero, impressionante. Mas hoje é mais Instagram, o Facebook está perdendo espaço, Twitter. Mas as pessoas estão pensando gênero muito por imagens hoje, imagens rápidas, Professora vídeo. Jaqueline, me perdoe, mas eu preciso informar. A senhora tem mais 3 minutinhos para concluir suas Então reflexões. Perdoe-me, é tão bom te ouvir, mas infelizmente... Estamos no final, velocidade do Reels. Do Reels do Instagram. Então, Alice, blogueiras foi muito, muito importante, blogueiras negras, que surgiu também, transfeminismo. Eu não coloquei as minas, inclusive eu já contribuí muito para as minas, mas indico a revista As Minas, que eu acho que hoje é a revista que tem mais alcance de leitura feminista no Brasil, trouxe falas de algumas meninas, especial aí do Nordeste, Maria Clara Araújo, que entrou na Federal de Pernambuco a partir da política do nome social do Enem, e hoje ela já formou, foi até da banca dela, ela mudou para São Paulo para trabalhar no gabinete da deputada Érica Malunguinho, e ela já se formou ano passado, a gente fez a banca dela de pedagogia. Não dá tempo de discutir com vocês, assim, essa é a bandeira do orgulho trans. Eu gosto de usar ela, por exemplo, quando eu vou explicar a história do azul e do rosa, para explicar, porque assim, é engraçado, principalmente pais, hoje, muitos pais são obcecados com essa coisa do azul e do rosa para as crianças. E o engraçado é que, como eu falo de gênero, é uma coisa muito recente na cultura. Mal é do século, para a cultura brasileira, mal é dos anos 50 do século XX, essa associação de azul para meninos e rosa para meninos. É muito recente. Então, é interessante para a gente refletir sobre isso. Várias imagens, eu vou passar, as lutadoras, eu mostrei ali a Indiana Siqueira, que é uma militante trans, ela se coloca transvestigênero, profissional do sexo, coordenou um abrigo LGBT aqui no Rio de Janeiro. Essa é a Verônica Bolina, que foi deixada dessa forma pela polícia de São Paulo, né? Teve cabelo cortado, teve a roupa arrancada, quase foi assassinada, Verônica Bolina. Falar que nós, no Estado brasileiro, somos corpos, que, principalmente quando somos mulheres, que somos tratados como objetos de uso e que só tem importância quando tem um homem para chamar de seu, ou quando se enquadram dentro de formas hegemônicas de gênero, de sexualidade. Então, temos uma luta muito grande contra a desumanização e pela cidadania, que os homens têm que fazer parte dela, que existe uma segregação apartidista muito grande quando as pessoas pensam em termos de transgeneridade, cisgeneridade, isso tem que ser lembrado. E com as palavras da Kimberly Crenshaw, trouxe a foto dela, não sei se muitos conhecem, que é isso, quando o feminismo não se opõe explicitamente ao racismo, e quando o antirracismo não incorpora a oposição ao patriarcado, políticas de raça e gênero geralmente acabam sendo excludentes, elas falham uma com a outra, e nenhuma acaba funcionando. Não mostrou todo o texto aí, mas é isso que ela falha.
que ela fala. Então, a gente precisa pensar todas essas políticas intercaladas. Está aí o meu Instagram, quem quiser conversar comigo, é o Insta da Jaqueline, e o Twitter, Jaqueline J. SUS. Viva o SUS, defendam o SUS e pensem, para você, para cada um, qual é a sua revolução? Né? Você ouviu isso do que a gente falou, e aí? Você pode fazer muita diferença, a partir da micropolítica, da sua vida, da vida da sua comunidade. O que você vai fazer agora? Obrigada. Obrigada, senhora professora Jaqueline. Muitos elogios e afetos aqui no chat. Eu tenho certeza que eu e todas as 93 pessoas que estão aqui continuaríamos ouvindo a senhora e a professora Janja aqui por muito tempo, mas infelizmente o tempo não nos permite. Temos 2 perguntas aqui no chat para as 2 professoras, que é a pergunta de Lorena, que Lorena traz uma reflexão e também a pergunta que ela fala: como passar por essa padronização na sociedade, além dos ambientes educacionais, quando nos deparamos com discursos negacionistas sobre lidar com essas falas? Vezes sinto que não sei lidar com essas negações, mas sei que preciso usar bem o pouco que sei para tentar abrir um pouco o olhar de algumas pessoas. Muito bem, Luciana. Lorena, temos também a pergunta da Luciana, que também para as 2 professoras, que Luciana traz: como criar estratégias para que as políticas públicas e sociais criem mecanismos de atenção às mulheres surdas, vistos que as mesmas têm muitas demandas a partir deste lugar da interseccionalidade, e não basta apenas dizer que são atendidas, mas ter uma atenção, porque as demandas, elas se transversalizam, e precisamos de uma rede, e de uma rede que funcione. Identifiquei essas 2 perguntas e muitos elogios às professoras, as reflexões necessárias e potentes desta noite, e eu franqueo a palavra às professoras, 2 minutinhos, e já peço, infelizmente, mas necessário, que possam também já ir tecendo suas considerações dessa nossa noite brilhante e potente. Professora Janja está aqui também, né? Professora Jaqueline, pronto, as 2, fiquem à vontade. Vou falar rapidinho para dar tempo da Jaque beber um gole d'água. Obrigada. Obrigada, Jaque. Obrigada pela sua exposição maravilhosa. Obrigada, sou sua fã. Olha só, eu não sei, eu tenho medo dessas perguntas assim. Eu tenho medo porque me sinto bem incompetente, né? Como podemos criar uma rede ou criar estratégias, né? Assim, eu só me entendo existir a partir do momento em que eu olhei para mim e a pessoa que eu descobri me impôs estar no campo de luta, né? Então, eu acho que a maioria das pessoas aqui presentes, reunidas, estão, de alguma forma, vivenciando esse mesmo desafio que eu, e, portanto, eu acho que uma rede só, ela não basta, né? Eu acho que a gente tem que pensar em redes que se articulam permanentemente, né? Redes por dentro de redes a partir de novas redes. O que eu gostaria apenas de dizer é que tem tarefas que elas são extremamente densas e complexas e que não são tarefas das pessoas que são subalternizadas por esses temas produzir o desmonte dessas teias de subordinação na sociedade. É muito bacana a gente falar em democracia, é muito bacana a gente ir para a rua, pensar em regimes políticos mais igualitários, etc. Mas é muito ruim, muito predatório a gente jogar uma capa de invisibilidade, né, sobre os elementos que estruturam, né, esses abismos, essas assimetrias, essas desigualdades. Então, eu acho que é necessário que a gente entenda que esses são temas que são constitutivos, né, de uma sociedade menos
desigual. E, portanto, se é um caminho, né, de estarmos vivas, aquela de nos dedicarmos à construção da justiça social, tem uma tarefa densa pela frente, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, como é que... um exemplo, como é que as pessoas brancas devem atuar com relação à luta antirracista? Eu costumo dizer que eu posso até ouvi-las, agora que ela só estará em luta quando, de fato, a atuação dela se fizer nos espaços brancos e não onde a gente está, né? Porque lá onde nos espaços brancos, são os lugares que a gente não entra, ou quando a gente entra subjugada. Então, é necessário que a gente entenda que tem aí processos que, de alguma forma, eles precisam ser escancarados, precisam ser evidenciados, porque mesmo as zonas de conforto, né, elas são falsificações, como diz a Judith Butler, né? Mesmo essas performances, elas são falsificações. Elas se dão a partir de um projeto inexistente, né? E que, portanto, quando a gente se dedica a olhar para ela e um pouco ver as bases onde essas estruturas elas foram construídas ou a partir de que elementos, de que bases históricas, eu acho que fica mais fácil para a gente entender. É que nem para nós, baianos, né? Tentar convencer o Brasil de que o 2 de julho é, de fato, a luta da independência do Brasil, né? E mais ainda, né? Assim como os gaúchos, nós lutamos pelo direito de sermos brasileiros, né? De sermos brasileiros, de permanecer num lugar chamado Brasil. Então, por que isso não chega à grande maioria? Por que o grito das margens do Ipiranga, que é a narrativa que consolida? Por que a imagem o mineiro, o Tiradentes, né? Por uma canetada em pleno regime militar, ele tem essa feição de Jesus Cristo. Então, assim, o que a gente está fazendo para tudo isso, agora eu vou dizer que nem capoeirista, né? A única coisa que eu sei dizer é que todo dia é o primeiro dia, porque a trama é muito densa, o terreno é muito complexo e, portanto, tanto nos cabe revelar, né, aquilo que está subentendido, etc., como nos cabe seguirmos, né, permanentemente em luta, de preferência, de forma organizada, reconhecendo a necessidade de que as parcerias sejam feitas, porque essa não é uma guerra que caiba protagonismo, né? A não ser que seja para a gente pensar uma sociedade em que a equidade seja uma possibilidade real, concreta, né? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu quero parabenizar a Defensoria Pública do Estado da Bahia, né? Uma defensoria atuante, né? Nós temos muitas parcerias com essa defensoria aqui no nosso Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, né? da UFBA, no NEIM UFBA, e dizer que é uma alegria poder colaborar com esse processo formativo. Eu espero que a gente tenha condição de ter outros encontros para tratar deste ou de temas correlatos. Muitíssimo obrigada, Lívia, Cleriston, Deisiane e Jaque. Obrigada, professora. Obrigada, professora. Professora Jaqueline, a senhora tem 2 minutos para nos contemplar com sua bela fala. Obrigada, querida. Então, eu acho que sobre as políticas públicas é o grande debate, né? Eu acho que quem que perguntou sobre as políticas para mulheres surdas? Não estou achando aqui. Foi a Luciana. Então, Luciana, é uma grande questão, porque assim, a gente vai encontrar, como eu, por exemplo, eu dei um recorte ali na apresentação de algumas identidades. Então, assim, na verdade, nós temos centenas. Claro que a todo momento a gente pode escolher alguns pontos, tipo, e aí, como é que a gente vai fazer para política pública para mulher negra ou
deficiente, lésbica, que mora num determinado bairro. Sempre, essa é do real. A questão é como a gente vai pensar políticas que realmente funcionem para todas as pessoas, considerando suas particularidades, né? Esse é o grande desafio. E é muito grande, por quê? Porque as políticas não foram pensadas para a gente. É básico assim, quando a gente pensa na política pública, ela foi pensada em prol do sujeito universal, dessa idealização que eu falei, que ele não é universal, ele é particular também. É o homem branco, cisgênero, né? E por aí vai. Essa pessoa é um particular, por mais que a mídia, que a escola, que a sociedade diga que ele representa todo mundo. Então, o grande desafio é repensar essa política. E é complexo, porque a gente tem questionado ela já faz alguns milhares de anos. Não são centenas de anos. A própria ideia de democracia, como é entendida, ela já nasce com uma perspectiva de que o cidadão é o homem da cidade. E a mulher, por exemplo, ela é vista como propriedade, junto com os escravos. Estou falando da perspectiva grega, da polis. Ou a própria ideia de político. Não é à toa que, por exemplo, a gente vai ver, quando as mulheres negras concorrem, as pessoas às vezes acham que tem muita mulher negra concorrendo a um cargo eletivo, como se não tivesse muito homem branco concorrendo, homens brancos, cisgêneros, héteros, eles são 14% da sociedade, mas eles ocupam mais de 90% dos cargos. E, em geral, são os escolhidos para pensar e gerir a política pública. Esse é um grande desafio, é mudar esse quadro de quem se permite pensar, quem é referenciado e quem articula a política pública. Porque, no fundo, as mulheres, negros, LGBT são quem executam essa política. E, no dia a dia, são quem estão sobrevivendo, estão fazendo. Mas como a gente muda a perspectiva de quem planeja, de quem determina, é uma questão de poder, acima de tudo. É um grande desafio, é importante pensar isso. Sobre mulheres surdas, só um particular, eu tive uma experiência no TSE, eu trabalhei com... A gente ainda já está concluindo os trabalhos, nós formamos um grupo a convite do Tribunal Superior Eleitoral, né, a convite do ministro Edson Fachin, ministro Barroso, para repensar e trabalhar estratégias para o aumento da participação política de minorias no Brasil. Porque no processo eleitoral, porque com isso tudo que a gente falou, né, as minorias, ou seja, os grupos minorizados, não acessam de fato o processo eleitoral plenamente, seja como eleitores, seja como participantes, né, assim, agentes públicos. E tinha pessoas com deficiência, eu gosto de marcar muito a minha amiga, querida Nari, que participou também do grupo, e tem várias estratégias para a inclusão. Eu acho que uma delas é pensar acessibilidade, é pensar, por exemplo, cumprir a lei da acessibilidade, que a gente tenha condições que a gente possa aprender, por exemplo, a linguagem de sinais, para poder conversar sem ter que pesar tanto para o intérprete de Libras, que os materiais sejam produzidos com braille, que a gente tenha várias estratégias de inclusão. E aí, eu estou falando no momento remoto, por exemplo, mas no presencial, que os espaços sejam pensados também para, será que este prédio onde a gente trabalha, onde a gente se encontra, ele é acessível? Se ele é acessível para a pessoa com deficiência, ele vai ser para todo mundo. Será que a gente entende que todo mundo pode acessar aqui, independentemente de sua raça, cor, habilidade física, orientação sexual, identidade, origem? É sobre isso. E, para fechar, eu acho que eu anotei uma pergunta muito interessante, acho que foi da Lorena, sobre feminismo, sobre como que a gente está quebrando esses estereótipos sobre feminismo. É óbvio que o feminismo é perigoso, gente. É perigoso para quem? É perigosa essa perspectiva inclusiva para quem está no poder, que eu estou falando. Então, quando a gente fala de feminismo, quando a gente traz uma perspectiva crítica de gênero, quando a gente traz uma teoria crítica de raça, incomoda aos poderes estabelecidos. Mas sempre há frestas, tá? Há frestas, sempre há fresta, sempre há como infiltrar de um jeito ou de outro nos esquemas do poder e começar a abalá-los ali. É uma coisa que eu falo muito aqui do Foucault, mas Gramsci falava. A gente está falando de toda uma forma assim, de estratégias que nossos ancestrais usavam, os quilombolas, as várias revoltas que a gente teve ao longo da história frente ao extermínio indígena,
né, frente à censura. Então, é isso, é usar da nossa criatividade, dos recursos para as novas linguagens e para, por essas frestas, abalar essas lógicas institucionais e transformá-las. Esse é o grande desafio. Então, é importante que a gente continue perigosa mesmo. Muito obrigada, professora Jaqueline, obrigada, professora Janja, mais uma vez, por essa noite brilhante de afetos e ensinamentos, muito axé. Quero lembrar a todos e todas que dia 15 continuamos com a nossa formação em gênero, com o tema Violência de Gênero, com a Daniela Portugal e Maíra Cota. Também deixar aqui o convite para participarmos do nosso Em Pauta amanhã, com o lançamento da segunda etapa do censo da Defensoria Pública da Bahia, as relações de gênero na instituição, que serão transmitidas pelos nossos canais da Defensoria. Agradecer demais a honra de participar desse encontro, de mediar essa noite potente de ensinamento, de afeto, de muito axé. Obrigada, doutor Cléristo. Vou convidar o doutor Cléristo para finalizar a nossa noite, doutora Eva Rodrigues, doutora Lívia Almeida, nossas coordenadoras da especializada de Direitos Humanos, a todos e todas aqui presentes, muito obrigada. Doutor Cléristo. Obrigado mais uma vez a todas e a todos que ficaram até esse momento. Teve um momento que nós tivemos mais de 100 pessoas na sala de aula, e aqui o público é bem heterogêneo. Queria agradecer mais uma vez a professora Jaqueline, a professora Janja, a Lívia e a Eva, coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública, a Deisiane pela mediação, aos alunos que agora vão sair dessa sala, a gente está indo agora para outro curso, Direitos Fundamentais, Processo Penal e Polícias, muito importante para a nossa formação. Importante receber os conhecimentos de vocês, professoras. Importante porque as senhoras falaram para estagiários de aluno de ensino médio a residentes, né? Então, o grupo é heterogêneo, a gente precisa compartilhar conhecimento, que eu acho que é uma forma também de desfazer vários males, dentre eles violência de gênero, dentre eles o negacionismo, conhecimento, né? Dentre tantas coisas ruins que a gente está vendo na sociedade, através do conhecimento, e vocês compartilhando esse conhecimento certamente faz com que nós tenhamos uma sociedade melhor. Muito obrigado a todos e a todas, e até a próxima. Tchau, gente.